Olá, alunos! Aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. E vamos iniciar agora mais uma aula de História para a turma do sexto ano. Na aula de hoje, nós iremos estudar, dar continuidade ao assunto do capítulo 6, o povo hebreu, e na aula de hoje nós iremos entender como foi a formação do Estado hebraico, como os hebreus chegaram à terra de Canaã, como eles se organizaram como um Estado, como um país, como um povo só, dentro de um único reinado, e vamos estudar também os reinados dos governos de Davi e Salomão. O êxodo hebreu, como nós vimos na aula passada, foi a fuga dos hebreus do Egito para a terra de Canaã. Ao fugirem do Egito, eles vagam pelo deserto, ao saírem do Egito, eles começam a vagar pelo deserto e chegam à terra de Canaã, onde eles encontram um novo povo, um povo chamado de filisteus. Esse povo já habitava a terra de Canaã depois que os hebreus saíram de lá para serem escravizados pelos egípcios. Ao retornarem à terra de Canaã, ao retornarem à Palestina, como é conhecida hoje, esse povo hebreu vai entrar em conflito com os filisteus. E para esse conflito, para esse momento de conflito entre hebreus e filisteus, existem três teorias que analisam, que explicam como foi essa ocupação dos hebreus na região da Palestina. A primeira teoria afirma que foi uma ocupação pacífica. Os hebreus chegaram, viram que os filisteus já moravam naquela região e eles fixaram ali e não houve conflito. Os filisteus não entraram em conflito em nenhum momento com os hebreus e vice-versa. Eles se conheceram, eles se perceberam que os dois queriam ocupar aquele território, mas não houve conflito. Eles ocuparam o mesmo território sem conflito. Já a teoria da revolta explica o seguinte: não houve conflito no primeiro momento. Eles se conheceram, os filisteus vão morar numa região mais à frente, os hebreus numa região mais ao sul, e isso não vai gerar conflito. No primeiro momento não gerou conflito, segundo a segunda teoria. Mas com o tempo, pequenos conflitos começaram a acontecer entre hebreus e filisteus. E isso vai gerar uma guerra entre hebreus e filisteus, como é contado na Bíblia. Já a teoria da evolução pacífica é o contrário. Ela afirma o seguinte: quando os hebreus chegaram à Palestina e encontraram os filisteus, houve guerra de início. Os hebreus não aceitaram que os filisteus estavam morando na terra prometida deles e entenderam que aquela terra deveria ser deles, somente deles. E isso gerou uma guerra no início. Ao chegarem, já houve conflito, já houve a guerra. Mas com o tempo, após várias guerras, após vários anos de conflito, os hebreus e os filisteus acabaram entrando num acordo de paz, e isso vai gerar uma paz futura, É a evolução pacífica. Com o tempo, as guerras se transformaram num período de paz entre os dois povos. E a formação do Estado hebraico vai ser dada nesse momento de conflito entre hebreus e filisteus. Ao chegarem na Terra Prometida, os hebreus se organizaram da mesma forma que era antigamente. Lembra que eu falei para vocês que no início os hebreus eram 12 tribos, governadas por patriarcas. Cada patriarca governava uma tribo. Agora era a mesma coisa. Existiam as mesmas 12 tribos e cada tribo era governada por um juiz diferente do período passado. O juiz era quase como o patriarca. Ele tinha poderes políticos, religiosos, era o líder militar daquela tribo e, junto com os outros juízes, eles governavam Israel, como eram chamados o povo hebreu. Devido a esses conflitos, a essa guerra constante com os filisteus, as 12 tribos então decidem se unir. Vamos se unir, vamos formar um único povo, um único país, um único reino e enfrentar os filisteus na guerra. Essas 12 tribos então se unem e formam o reino de Israel, governados por um rei, que no primeiro momento será Saul, um escolhido entre os juízes para governar
o novo reino de Israel. Tudo isso para enfrentar os filisteus durante as guerras. Aqui é a imagem que eu trago para vocês de Sansão, que foi um dos juízes desse período, né? Sansão, daquela história da Bíblia que nós conhecemos, todo mundo conhece quase, que era um homem forte, com cabelos longos, que tinha sua força derivada dos seus cabelos. Sansão era um dos juízes que governava uma das tribos do reino de Israel. Mas com o tempo, essas 12 tribos se desfizeram e se uniram para formar um único reino governado pelo rei Saul. Após a morte de Saul, que não conseguiu derrotar os filisteus na guerra, Deus escolhe, segundo a Bíblia, um novo rei para governar Israel, que seria Davi. Davi que acaba enfrentando Golias, um general do exército filisteu, e o derrota. Com isso, Davi consegue, após a derrota de Golias, Davi consegue expulsar os filisteus da Palestina e consegue criar uma paz momentânea naquele período para o povo de Israel. Davi, então, após derrotar Golias, também se torna um rei de Israel. Aqui é uma imagem que eu trago para vocês, né, dessa luta, né, que é contada na Bíblia, em vários filmes, em novelas, séries. Vocês podem acompanhar a luta entre Davi e Golias, né, onde Davi acaba derrotando Golias, que era um general do exército filisteu, e com isso ele se consagra rei perante o povo de Israel, pois naquele período acreditavam que Davi era o escolhido por Deus para governar o povo hebreu. Após a morte de Davi, né, seu filho assume, Salomão, que foi outro rei importante de Israel, muito famoso por sua sabedoria, né, principalmente nas histórias bíblicas. Existem várias histórias sobre Salomão e sua sabedoria, né, que levou o povo de Israel a um período também de paz e de evolução, de progresso, principalmente na área de comércio e na área da produção de alimentos, já que Salomão conseguiu construir um reino sólido, poderoso e rico naquele período. No início do seu governo, ele conseguiu aumentar a produção agrícola, ele conseguiu fazer com que a população produzisse mais alimentos, e com esse aumento da produção de alimentos, o excedente foi levado para o comércio, né? Todo o excedente de comida que existia no reino de Israel era levado para o comércio com outros povos vizinhos que existiam na região da Palestina. Com isso, o reino de Israel vai se erguer como um reino rico dentro daquele período histórico, né? Por volta de 900, 800 anos antes de Cristo. Aos poucos, essa administração, né, muito bem feita por Salomão, vai acabar gerando alguns conflitos com o povo hebreu, já que ele passou a cobrar muitos impostos vindo das tribos, né? As 12 tribos ainda existiam naquele período, só que elas eram submissas ao rei. E aí Salomão ele vai começar a cobrar mais impostos às tribos para a construção de obras públicas. Como um exemplo de uma obra pública feita por Salomão é o templo, né? Um templo que ele construiu para Deus. E esse templo demorou muitos anos, demorou a maior parte da sua vida para ser construído. Ele gerou vários conflitos com a população, porque ele foi bastante caro para a época, e esse dinheiro gasto na construção do templo foi recebido pelos impostos da população. Aqui é uma imagem que eu trago para vocês do poder, né, do templo de Salomão, construído por ele dentro do seu reinado, e como ele conseguiu construir um reino rico, né, a partir do reino do seu pai, Davi. Ele recebeu o reino de Israel e conseguiu enriquecer aquele reino através da produção agrícola. Após a morte de Salomão, o reino de Israel vai ser dividido por causa de uma briga que existiu entre seus dois filhos, Jeroboão e Roboão. Cada um dos dois eram filhos de Salomão, e eles queriam ser coroados reis, né? Os dois não aceitavam que um fosse rei e o outro não, e com isso
eles começaram a criar uma divisão política dentro das tribos de Israel, fazendo com que o reino de Israel fosse separado em dois, o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel, formado por 10 tribos, né, que apoiavam Jeroboão, como sendo o filho mais velho de Salomão. Eles acreditavam que Jeroboão deveria ser o rei de Israel. E o reino de Judá, formado por Roboão, que era dividido que era apoiado por outras duas tribos. Com isso, o reino de Israel, que foi formado pela coalizão com as 12 tribos, se desfez em dois reinos. Aqui a imagem que eu trago para vocês que representa essa divisão, né, do reino de Israel em duas partes. Com essa divisão, né, os hebreus se tornaram mais vulneráveis, né? Eles se uniram para derrotar os filisteus e, separados agora, ficaram mais fracos. Em 721 a.C., os assírios vão iniciar esse movimento que a gente conhece como as várias invasões que os hebreus vão sofrer e que vão gerar a decadência daquele povo. Os assírios vão invadir o reino de Israel e 200 anos depois, quase 200 anos depois, em 596, Judá, outro reino de Israel, né, como que havia se separado, também vai cair para os babilônios. Os babilônios vão derrotar o reino de Judá e vai começar então o chamado cativeiro da Babilônia, onde os hebreus vão ser levados à Babilônia para se tornarem escravos. É o segundo momento da história dos hebreus onde eles se tornam escravos de outro povo. Primeiro foram os egípcios, agora os babilônios da Mesopotâmia. Em 539 a.C., os persas acabam derrotando os babilônios, né, na decadência do Império da Babilônia. Isso vai fazer com que os judeus sejam libertos, né, os persas só vão passar a cobrar impostos dos judeus para que eles sejam livres. Os persas vão controlar o reino de Israel, mas eles só cobravam impostos e eles deixavam a população ser livre. Porém, Alexandre o Grande, em 332, também com os romanos, em 63 a.C., vão invadir de novo a região da Palestina e vão de novo escravizar os hebreus, que naquele período já eram chamados de judeus, né? Eles já tiveram essa mudança da concepção do nome da população. Como a gente conhece na história da Bíblia, né? Em 63 a.C., na época em que Cristo nasceu, os hebreus, né, os judeus, eram governados pelos romanos. No ano 70 depois de Cristo, né, depois do nascimento de Cristo, depois da sua morte, né, a gente vê na história de Jesus que os hebreus eles tinham, né, eles serviam, né, aos povos romanos. De novo, os romanos não escravizavam os hebreus, eles apenas controlavam a região e cobravam impostos. Após a morte de Cristo, em 33 depois dele, em 70, né, houve uma dominação dos judeus em Roma e eles acabaram sendo expulsos da região da Palestina, porque a Roma acreditava que eles eram um problema, né, para o seu reino. Então eles vão ser expulsos da região da Palestina e isso vai criar a chamada diáspora hebraica, onde os judeus vão sair da região de Israel, né, da região da Palestina, que eles sempre moraram, e vão se espalhar por toda a Europa, como a gente pode ver nesse mapa. Eles saem de Israel e vão para o Ocidente, né? Vão para a Espanha, vão para a região da França, como a gente conhece hoje, vão para a região da Itália, Portugal, vão também para o Oriente, e com isso nós temos o fim dessa sociedade conhecida como sociedade hebraica.